Olá, eu estamos de volta trazendo mais uma resenha para vocês. Como vocês já devem ter percebido, toda segunda-feira eu tenho trazido uma resenha de um livro. E nessa semana eu vou trazer uma resenha de um livro da Wattpad. O nome do livro se chama Contos do Outro Lado do Espelho. E ele é escrito pelo autor Marlon Bolachenko. Eu vou deixar aqui o user dele passando para vocês conferirem lá. Agora eu vou dar uma lida aqui na sinopse para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é este livro. Escrever faz bem, alivia a alma. Este livro nada mais é do que um esforço para expurgar as terríveis histórias que nascem na minha cabeça, desde que brotam nas páginas, a fim de dividir um pouco da minha insanidade com o que tiverem vontade dela compartilhar. Bem-vindos! Este é um livro de contos e, segundo aqui nas tags que o autor colocou, ele é de horror, medo, suspense, terror. Bom, então vamos lá, sobre a minha análise deste livro. Eu não li todos os contos, mas eu li tipo metade do que tem nele. Eu achei os contos bem construídos, eles te prendem muito bem, eles deixam aquela sensação de o que tá acontecendo naquele exato momento da história. Você fica querendo saber o que está acontecendo. Nem todos os contos eles são interligados, mas tem alguns que eles têm alguma coisa a ver, como tem uma personagem que ela é uma blogueira e ela tem um podcast falando sobre essas peculiaridades. Então alguns contos são como se ela estivesse narrando esses contos. E outra coisa que faz eles ficarem conectados é que eles são, de alguma forma, eles estão interligados por uma cidade. Pouquíssimos erros ortográficos nessa história. Basicamente um ou dois erros de coerência. Nada muito grave, mas que seria algo bom pra poder dar uma revisadinha assim. Eu senti muita falta da explicação do que são aquelas criaturas que aparecem. Não sei se o autor vai contar depois da parte que eu parei de ler, mas eu fiquei com aquela de saber o que são aquelas criaturas. Como são contos, dá uma entender que essas histórias não são todas interligadas, que elas podem muito bem ser sobre o mesmo tema, mas que não necessariamente estão interligadas. O meu conto preferido, ele se chama Cassandra, que é uma família que vai passar férias em uma casa no campo, numa fazenda, e de repente um monstro aparece e tenta devorar essa família. E eu gostei muito desse conto porque ele dá uma explicação, na verdade de ser superficial, uma explicação do que é aquele monstro. E este conto foi enviado para a garota que faz um podcast para expor em seu programa. 2 pontos que eu achei que não favorecem muito essa história é que, primeiro, não tem muitos antagonistas humanos. A maioria são monstros. Isso me incomodou um pouco, porque parece que a única coisa que causa terror naquele universo são os monstros, mas pode ser que nos outros capítulos nos outros contos tenham humanos que estão fazendo ali e eu ainda não podia, e eu não consegui ler. Outra coisa que não me agradou muito foi que eu não me assustei. Eu não levei um susto sequer nesse livro. Eu fiquei muito tensa, eu queria saber o que estava acontecendo. Sim, foi um suspense pra mim, mas não chegou a ser terror. Porque pra mim terror você se assusta. E eu sou muito medrosa, eu não aguento ver um filme de terror sem não olhar pra tela. Então eu acho que esse foi um ponto negativo, não conseguir assustar pessoas, muito fácil de assustar. Mas em resumo, eu gostei dessa obra, eu leria de novo, eu vou continuar lendo esse livro. Se eu terminar esse livro, eu vou publicar mais alguma coisa sobre ele no meu site que eu estou construindo. Agora, o que vocês acharam deste livro? Se vocês já leram, se vocês não leram, me digam se vocês pretendem ler. E compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que gosta muito de ler, que tem uma conta no Wattpad e que gosta do gênero de terror e suspense. Também me indique livros para eu fazer mais resenhas aqui, pode ser o seu, se você tiver algum livro. Para você não perder este vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificação para ser o primeiro a chegar quando eu postar. Então, beijos e até a próxima!